Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Rondon, psicóloga do Vacol Alma. Eu quero conversar com você hoje sobre transtorno mental. Muitos de nós, muitos psicólogos, muitos profissionais, a gente gosta muito de trazer determinados termos técnicos para vocês. Sendo que para quem não conhece muito, para quem não vivencia a psicologia, para quem não vivencia a psiquiatria, como a gente acaba vivenciando por uma questão de necessidade profissional mesmo, acaba que muitas pessoas ficam sem entender muito determinados termos, né? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você, sobre transtorno mental. Somente em 2009, eu agora não vou saber a lei de cabeça, mas eu posso até colocar aqui para você na descrição, que o termo transtorno mental foi implementado no Brasil. Antigamente, as pessoas sofriam e muito, né? Pessoas que estavam com depressão, esquizofrênicos, pessoas que vivenciavam a ansiedade de maneira muito intensa, eram chamados, taxados de malucos, de doidos, e existem, né, alguns termos muito pesados quando a gente começa a estudar a respeito da história da psicologia como um todo e que acaba abrangendo muitos desses termos que eu vou falar aqui com você. Eu quero que você entenda uma coisa que é muito séria. Para quem convive com pessoas que estão com transtornos mentais ou então com doenças mentais, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque primeiro que a pessoa que vivencia determinado transtorno já está em sofrimento. E as pessoas que estão ao seu redor, na maioria das vezes, não conseguem entender muito, né? Porque se você já tem alguns conflitos internos, assim, independente de transtorno ou não, imagina ter que lidar com o transtorno de uma outra pessoa e às vezes diariamente. Se é a pessoa que vive, que é a sua família, ou então a pessoa que está no seu ambiente de trabalho. É uma coisa muito séria, né? Tudo que eu coloco no meu Instagram, tudo que eu coloco em vídeos de YouTube ou então do site, é muito com base, obviamente, em estudos que eu fiz, que eu faço, mas todas as coisas são muito com o ponto de vista que eu tenho, né? E a partir desses textos, eu gosto muito de escrever, porque é justamente a partir da escrita que eu consigo refletir melhor sobre as coisas. Eu gosto de dividir essas experiências com você. Então, assim, eu vou ler aqui algumas coisas para não me perder, porque eu vou jogar o vídeo direto aqui para vocês. É o seguinte, o transtorno mental não é uma falha pessoal. Fernanda, o que é transtorno mental? Transtorno mental é a depressão, é a ansiedade, demência, esquizofrenia, fobia, né? Fobia social, algum tipo de fobia específica, por exemplo, entre outras. E assim, o transtorno ele não pode ser visto como punição de Deus, que às vezes a gente acaba no susto, né, achando que eu estou sendo punido. Então a gente precisa ver, olhar para determinadas coisas que a gente fala, que acaba que a pessoa que está com algum tipo de doença, algum tipo de transtorno, começa a se sentir culpada por determinadas frases que a gente fala no dia a dia. Quando a pessoa, por exemplo, está em depressão, a gente acha que a pessoa em depressão grave, né, uma coisa mais patológica, a gente acha que ela está preguiçosa. Ela está com preguiça de fazer as coisas e a gente começa a pressionar mais a pessoa a sair da cama ou até mesmo falar assim, toma banho, porque quem está em depressão não tem forças nem mesmo para tomar banho. Se a pessoa, por exemplo, tem algum tipo de relacionamento, fica mais difícil ainda, né? Inclusive até mesmo para o parceiro, ou para a parceira, porque a pessoa quer sair, a pessoa quer fazer outras coisas, mas tem um companheiro ou então uma companheira que está tendo dificuldade. Ou então um familiar que do nada está andando no shopping com os amigos, com as pessoas da família e começa a ter um surto de pânico, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, as pessoas que estão ao redor precisam se informar um pouco mais. E aí eu coloquei aqui que o transtorno mental não é uma escolha, não é uma punição de Deus, que não é só uma fase, né? A gente acha assim, é só uma fase e vai passar. A gente precisa cuidar dessa pessoa que está passando por determinadas dores, que está passando por determinadas aflições.
Não é uma escolha. A pessoa não acordou e falou assim, hoje eu vou ter crise, hoje eu vou ficar em depressão. Esses transtornos não é uma coisa do tipo você colocar, vestir uma roupa e falar assim, hoje eu vou ficar depressivo, hoje eu vou ficar deprimido. Não é assim. A gente acha que as pessoas que estão com alguns transtornos, são fracas, são pessoas que estão com mentalidade fraca. Esse tipo de frase também que a gente fala para o outro é uma coisa muito séria, não é bem assim que funciona. A mente não existe mente fraca e não existe mente forte. Quando você fala determinadas coisas assim para a pessoa, acaba que o outro que está com esse transtorno, que está com essa doença, ela começa a se sentir inútil. Ela começa a se sentir isolada, e é bem provável que conforme as pessoas começam a falar determinadas frases, a tendência é que ela se isole, principalmente se ela estiver com depressão ou tiver algum tipo de fobia, por exemplo. E é importante que essa pessoa faça acompanhamento com algum psicólogo, faça acompanhamento com algum terapeuta e também, em paralelo, sempre com algum psiquiatra. Mais alguma outra coisa que eu coloquei aqui? Não. E uma outra coisa também, a pessoa que tem algum tipo de transtorno também tem a ver com dependência, né? Seja com álcool ou então com drogas ilícitas, tá bom? São diversas coisas, né? Quando a gente começa a falar de transtorno, se eu fosse pegar aqui uma lista para colocar para você, eu ficaria aqui horas e horas falando. Eu estou falando de uma maneira mais geral mesmo, para fazer com que você reflita um pouco sobre as coisas que a gente costuma falar no dia a dia, que também eu sei que para as pessoas que estão ao redor é um desafio muito grande. Então, assim, se você é uma pessoa que está enfrentando algum tipo desses transtornos que eu mencionei, você precisa se concentrar na sua saúde. Você precisa se concentrar em você. Porque quando você começa a fazer comparações do modo como você está atualmente, do modo como você era antigamente, você vai sofrer muito. Então você precisa recorrer a profissionais para que possam participar desse seu processo de entendimento sobre você. E sempre tentando entender quais são os pensamentos que estão vindo nos seus momentos de sofrimento. Se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo isolado ou então isolada, se você está tomando as medicações corretas. Existem alguns psicólogos, alguns profissionais da área da saúde que você pode até mesmo estar indo e talvez eles não estejam ajudando tanto quanto deveriam. Para quem toma algum tipo de medicação também, por exemplo, as dosagens elas vão sempre variar. O psiquiatra pode passar para você algumas medicações e você pode não se adaptar, você pode ficar sofrendo, entre aspas, né, com toda a reação química que vai colocar aquilo ali no seu corpo, aquelas medicações. Então, o psiquiatra vai comentar com você que existe a necessidade de passar por um certo período de adaptação do seu corpo com aquelas dosagens. É importante também que quem está tomando algum tipo de medicação não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, porque eu vou até depois fazer um vídeo sobre isso, porque realmente é prejudicial para a saúde como um todo. Então, assim, para quem está com depressão, para quem está com ansiedade, para quem inclusive vivencia a esquizofrenia, ou então para as pessoas que estão ao redor convivenciando com pessoas que têm esse tipo de transtorno, recorra a um estudo sobre a doença, sobre o transtorno, sobre o distúrbio, sobre a síndrome. Tenta entender um pouco sobre o que está acontecendo, porque a partir do momento que você tem um entendimento melhor sobre o que a pessoa, sobre o que o outro está sofrendo, você acaba compreendendo um pouco mais sobre um todo, né? E compreendendo, ainda que você consiga saber todas as partes técnicas, não significa que você saiba tudo, porque o ser humano é muito complexo, né? Não é à toa que alguns psiquiatras, alguns terapeutas podem durar cerca de 6 meses com aquela pessoa, 1 ano, 2 anos. O tempo nessa fase, nesse momento de tratamento, de cuidado, é inexistente. Não existe o tempo aqui, né? Então, o objetivo aqui do vídeo é justamente para fazer com que você reflita sobre o que você fala com o outro e que você reflita sobre o que você pensa de você.
de que existem outras pessoas que estão passando por diversas dificuldades relacionadas a esses tipos de transtornos, a esses níveis, né? Porque quando a gente fala de transtorno, a gente fala de espectro, né? A gente fala de níveis diferentes. Então, assim, conforme eu vou falando, vai ficando até grande demais, mas o meu intuito é justamente fazer com que você foque na sua saúde, que você busque profissionais qualificados para poder amparar você ou vocês nesses momentos que estão sendo difíceis para todos que estão ao seu redor. Mas o que? Acho que é justamente isso. Você precisa criar uma rede de segurança, uma rede de suporte para você, né? Porque não basta só ter terapia, não basta só ter um psiquiatra, fazer diversos exames. Você tem que também aprender e justamente é a partir da terapia que você consegue isso, a explicar um pouco para as pessoas o que está acontecendo com você, a educá-las a tudo que está acontecendo com seus pensamentos e com seus comportamentos. Tá ok? Um abraço e até a próxima.